A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo em Mateus, capítulo 16 e versículo 19. Mateus 16, 19 está escrito assim: E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Amém? Quero compartilhar com você uma mensagem que eu criei com algumas experiências que eu tive. Umas experiências do meu caminhar com o Senhor. E eu descobri que quando eu pedi o dom de discernimento, o dom de sabedoria, o dom de pregar, quando eu pedi as dons a Deus, eu procurava muito me desconcentrar do mundo e me concentrar em Deus. Andar em espírito, como a Bíblia pede. E muitas das vezes você vê pessoas falarem coisas que não têm noção do que estão falando. Palavras que no tribunal de Deus seriam julgadas, palavras que são pesadas no mundo espiritual. Por isso que é melhor ficar calado do que abrir a boca e falar muito. Porque muitas palavras saem da sua boca diretamente para te autocondenar. Mas eu quero falar algumas coisas aqui interessantes. Pessoas que não têm sabedoria e falam sem saber. Deus perdoa? Perdoa, porque estão no tempo da sua ignorância. Mas eu quero que você entenda uma coisa que eu aprendi com isso. Pessoas que têm crédito com Deus conseguem. Pessoas podem ser filhas de Deus, mas não têm crédito, não conseguem. Não muda nada, é filho, tem salvação, mas não tem crédito. Esse versículo que lemos aqui diz aqui sobre autoridade, pessoas que podem, que conseguem, porque têm autoridade. Quer dizer que se a pessoa falar que está ligado no céu. Deus assina embaixo. Se falar que está desligado, Deus desliga também e fala que não está. Porque a pessoa é com Deus e Deus é com aquela pessoa. Então eu criei uma mensagem chamada Banco de Deus. Quero te ensinar a abrir uma conta no Banco de Deus. Vai ser necessário que eu te conte uma pequena história, onde tudo isso começou. O Banco de Deus foi uma ideia que eu recebi do Espírito Santo em um belo dia. Que uma amiga minha comentava comigo assim. Ela dizia assim, ó, havia uma pessoa numa certa cidade que foi premiada por uma rede de televisão e ganhou uma casa. E essa minha amiga me contou. Então, essa minha amiga comentou comigo assim: se Deus quiser, a próxima pessoa a ganhar aquela casa será eu. Esse se Deus quiser mexeu comigo. Logo o Espírito Santo me visitou e me trouxe a clareza que Deus não tem prazer em nos deixar pobres, mas somos nós que não recebemos por não buscarmos da forma correta. Entendeu? Então, em pensamento eu repreendia. Mas espera aí, ela não tem conhecimento. Esse se Deus quiser que ela falou. Tá entendendo? Então quer dizer que se Deus quiser, Deus quer que ela ganhe na próxima. Mas espera aí, muita coisa está na frente para dizer que não. Então, o meu pensamento eu repreendia, mas ela não tinha esse conhecimento da verdade. Por quê? Primeiro, tem que conhecer para ser liberto. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina sempre? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. E também, como pois invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Sabe onde está escrito isso? Está lá em Romanos capítulo 10, verso 14. Essa última palavra também perturbou a minha mente. Porque eu queria julgar. Esse se Deus quiser que ela me falou, eu queria julgar essa palavra. Mas ela não tinha um entendimento sobre a verdade. Como assim não há quem pregue? E eu? Logo, aquilo o Espírito Santo colocou em mim e eu tive que pregar para ela. Aí eu fiz a minha pregação. Uma maneira de esclarecimento para ela. Amiga, como pode uma pessoa dizer se Deus quiser, sendo que Ele quer, como está escrito lá em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quer dizer que Deus pensa o bem da gente e Ele quer isso. Então, Ele deseja nos abençoar, mas agora temos que entender um grande problema, que é o lado de Deus, o Todo-Poderoso, que nada impede o seu agir, mas do outro lado,
duas classes de pessoas. Uma é simplesmente criatura e a outra é filhos. Vamos ver em Marcos 16:15, para você ter uma compreensão melhor do que eu estou dizendo. Eu entrei em conflito, irmãos, na minha mente, para poder explicar aquilo para ela. Essa palavra, se Deus quiser, é muito complicada você usar ela. Vamos ver, Marcos. Estamos aqui em Mateus, Marcos, capítulo 16 e verso 15. Está escrito assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Agora você vai lá em João 1,12. João 1,12 está escrito assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então você vai e prega para as criaturas, lá em Marcos 16:15. E em João 1,12, todos que crê se transformam de criatura para filho. Agora vamos voltar em Mateus 15:26. Mateus 15:26, e está escrito assim: Ele, porém, respondeu e disse: Não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Pronto. A bênção dos filhos é filhos e não é de outros. É uma separação de quem é filho e quem é criatura. Agora veja Romanos 8:19-21. Romanos 8, versículo 19-21 diz assim: Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quer dizer que eles estão à espera de serem salvos. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. 21 agora. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, irmãos, aqueles que seguem a Cristo, creem em Cristo e têm a chave de abrir o céu e fechar o céu, têm a chave do poder e da autoridade de Deus, esses são filhos. Mas existem pessoas que querem seguir a Deus e ainda são criaturas. Querem algum favor de Deus e ainda são criaturas. Então, não vai resolver nada. A criatura, enquanto não se tornar filho, não tem direito de lhe pedir nada. Porque Deus já dá para todos o sol e a lua, as estrelas, a chuva, as sementes, a própria natureza, rios, lagos e o imenso mar. Tudo isso Ele nos dá, não cobra nada. Você somente pega a semente e planta, que o resto Ele faz, que é a terra criar vida na semente. Depois Ele rega a terra e faz crescer aquela semente até dar bom fruto. E isso já é uma bênção, Hebreus 7,6. Mas a bênção não é aí. A bênção é condicional. Ou é filho ou é criatura. Naquele momento que aquela mulher dizia: Eu vou chegar lá onde você quer ouvir sobre o banco de Deus. Mas quero te mostrar primeiro a diferença de quem é cliente desse banco, cliente fiel, cliente especial, e aquele que só quer um empréstimo e mais nada. Mas Deus faz bênção condicional? Faz, você pode meditar aí na sua casa. Se ouvirdes, Deuteronômio 11:26-28. Quando ouvires, Deuteronômio 28, versículo 2. O fiel, Provérbios 28:20. Se ouvirdes, Malaquias 2:2. A bênção de Deus vem, mas temos que agradá-lo, então temos que servi-lo. E para servi-lo, temos que melhorar os nossos caminhos. Lá em Jeremias capítulo 7, verso 3 está escrito: Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. A condição nada mais é a nosso favor, porque Ele nos convida a receber bênçãos. Ele, sem mim, é Deus. E comigo continua sendo Deus. O problema aqui é que, sendo eu uma criatura, vou servir a dois senhores. E sem conhecimento, vou sempre pedir e não receber. Veja, em Lucas 16:13 está escrito assim: Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. De uma mesma boca
procede a bênção e a maldição, Tiago 3,10. Então, não vamos cochear em dois pensamentos, assim e sim tornar a nossa decisão sábia. Leia 1 Reis 18:21. Aí eu tive que fazer a segunda pregação para aquela moça. Então, com categoria e muito conhecimento, passei para ela aquela minha amiga, que a sua frase, se Deus quiser, não tinha valor algum. E passei tudo certinho para não haver engano, porque as pessoas não têm conhecimento. Ele pode até possuir uma Bíblia, mas não leem, não procuram entendê-la. Pois o conhecimento bíblico eu passo como passei para essa minha amiga, que pensava que se clamasse a Deus, lhe pedindo algo, ele daria. Expliquei que ela agrada ao pai da mentira. Com certeza, desagrada o Deus que é o pai da verdade. Então, teria que ter diferenças. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10:21. Não adianta a pessoa querer servir a Deus quando mais precisa. E quando não precisa, volta para a mesa dos demônios. Isso está errado. Eu sei que muitos problemas poderiam ser resolvidos se lessem a palavra de Deus, pois há nela toda a solução. E por não meditarem a palavra santa do Senhor, é que o povo perece. Oséias 4:6, Mateus 22:29 e João 5:39. Quero que você leia aí, medite, para que você saiba do que estou falando. Tome mais cuidado, porque se você viver no se Deus quiser, não adianta muita coisa. Deus quer, agora tem que ver se você quer fazer como Ele quer. Agora fica o critério se essa minha amiga largará tudo que tem a seguir para seguir a Jesus, pois sempre que posso explico a ela a diferença de quem é filho e de quem é criatura, pois como vimos anteriormente, o filho come na mesa e a criatura come o que cai no chão. Sempre acaba ficando assim. Parece palavra dura, mas não é, porque é melhor ferir em palavras verdadeiras, que são pequenas feridas, do que ver pessoas sofrendo eternamente no fogo do inferno. Então, essa fica o primeiro áudio, o primeiro cafezinho. Eu estou te explicando sobre essa palavra. Se Deus quiser, não se deve ser seguido. Agora, vamos continuar sobre o banco de Deus. Na realidade, esse banco existe, mas não é na terra. E eu não sei o nome dele certo, se é BEID, Banco Espiritual de Deus, ou BCV, Banco Celestial da Vida, ou BCE, Banco do Céu Eterno. Não sei, mas sei que com Deus podemos investir. Amém? Agora, amanhã eu voltarei com o próximo áudio que vai terminar esse assunto sobre o banco de Deus. Medite aí os versículos que eu te dei e aprenda. E tome cuidado, não viva dessa palavra se Deus quiser. Tudo tem a sua condição. Você tem que merecer para receber. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã eu termino o assunto sobre o banco de Deus.